Olá, eu sou a Lourdes Máximo. Fique aí com mais o segundo traço de caracteres oral. Não deixe de deixar o seu comentário, de me seguir, de compartilhar e de me seguir para mais vídeos como esses. Vamos para o segundo traço? O traço de caracteres oral. É na fase já da amamentação, o bebê já nasceu e agora ele já está ali tendo outras sensações, né? Outros estímulos sensoriais estão acontecendo com aquele bebê. Como eu falei no esquizoide, a mielinização estava aqui na cabeça. E agora a capa da mielina que desce na nossa coluna lombar, ela está nessa região. E agora o bebê ele começa a sentir as mãozinhas, ele começa a mexer as mãozinhas e ele começa a perceber que o seu mundo agora ele ganha. As vozes agora vão ficando mais nítidas, e ele começa a sentir a mãe, sentir o toque que ele já sentia, que já estava guardadinho nele lá na gestação, e agora ele começa a perceber isso mais vezes. E o que vai acontecer com uma criança que tem o traço de caractere oral, que tem, tipo assim, tem pessoas que têm 30, 40, tem pessoas que têm 10, eu tenho 27%. Então, o que faz um bebezinho ou uma criança ter um traço de caractere oral em alto, ou pico, vamos dizer assim? Para você poder entender, primeiramente, o traço oral são aqueles mais cheinhos, mais redondinhos, tipo o Jô Soares, assim, sabe? Que vem bem redondão, assim, né? E é mais ou menos isso, tanto na mulher quanto no homem. Então, por que o bebê se formou daquela forma? Porque ele se sentiu abandonado. Essa é a grande ferida do traço de caráter oral. Ele se sentiu abandonado, mas por que se a mãe estava o tempo todo ali cuidando, dando banho, dando mamar, trocando fraldas? É porque muitas vezes aquele bebê, ele teve que se esguelar demais, ele teve que chorar demais para que aquele alimento viesse até ele. E muitas vezes os pais até falam assim, deixa ele chorar para ele poder abrir o pulmão, né? E isso não sabe que se a criança sentir que várias vezes aconteceu, é como se fosse um abismo em camada. Várias vezes aquilo foi acontecendo e ele começou a se sentir abandonado. Porque toda vez que ele chorava, toda vez que ele sentia fome, aquele mamar demorava para poder chegar até ele. Não era igual lá no útero, que já tinha ali o líquido ali já o tempo todo alimentando ele. Agora ele tinha que, né, se esguelar. E outra coisa, muitas vezes, tem hora que eu falo rápido, né? Muitas vezes, esse bebê oral, ele tava, às vezes, o bebê, né? O bebê oral não, o bebê, na fase oral que todos nós passamos. Ele se sentiu muitas vezes, às vezes ele só tava assim, com uma dorzinha de cabeça, sei lá, tinha dormido ali, né, numa câimbrazinha. Às vezes uma etiqueta da roupa que tava incomodando ele naquele momento. E ele tava chorando, 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 querendo que alguém fosse lá para poder tirar aquela coisa que estava incomodando ele, né? E o que acontecia? Muitas vezes aquela mãe não sabia que era aquilo que é normal não saber, né? Ela vai lá e taca a mamadeira. E toda vez que ele bebê chora, às vezes ele só quer um colo, às vezes ele só quer um carinho, ele só quer um cafunézinho, sabe? E aí a mãe vai lá, mamadeira. Sabe? Porque muitas vezes também ela pode ser muito oral também, então ela vai entender que toda reação daquele bebê é fome, e vai dar-lhe mamadeira, e vai dar-lhe chupeta, ou seja, a mãe, ou seja, quem for que esteja cuidando desse bebê. Aí o que vai acontecer? Ele vai entender na vida dele de adulto que tudo da vida dele é preenchido com comida. Se ele tá triste, ele come. Se ele termina com o namorado, ele come. Se ele, sei lá, tem uma decepção em qualquer fase da vida dele, ele come. Um pote de sorvete com uma pizza gigante. Come, 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 depois fica arrependido porque comeu. Mas vamos lá, né? Na fase ali da criança, o que vai acontecer com esse bebezinho? Agora ele tem novos sensores, ele vai ter um olhar que se conecta. Diferentemente do esquizoide que eu falei que ele não se conecta, não gosta muito de olhar nos olhos, já o bebezinho, no bebezinho oral, ele vai olhar pra você assim, aquele olhar assim, sabe? Que quando você olha assim, você fala, ai meu Deus, eu quero pegar esse bebê, eu quero apertar esse bebê, eu quero ele pra mim, sabe? Quando a visita chega, é mais ou menos assim. Porque é uma forma que ele tá tendo assim de conectar. Porque o bebezinho, ele tá ali, milhões de sensores, né? O tempo todo captando tudo que tá acontecendo. Então ele percebe cada movimento que ele faz diferente, cada coisa que ele vai fazendo diferente ali, ele vai despertando mais, vai chamando mais atenção. E ele começa, né, a sentir, pô, toda vez que eu faço isso aqui, alguém vem aqui, vem correndo e tal, né? Então ele começa a ter essa conexão, vai ser aquele olharzinho, muitas vezes até aquele olhar triste. Sabe aquela pessoa que você já viu, que ela sorri com os seus lábios, mas você olha pro olho dela, parece que o olho dela tá triste, tá pedindo ali um carinho, tá pedindo ali um afeto? É mais ou menos isso. Tá se vendo aí?
Mas aí você pensa assim, mas eu me vi tanto no esquizoide, agora eu tô vendo oral. Claro, todos nós temos todos. Temos todos. E pode ser até em proporções iguais. Muitos vão ser maiores, você vai se ver talvez em maior, em um, né? Tô no segundo ainda faltam 3 depois desse. Então, vai se vendo aí, vai se conectando, vai escrevendo aí o que você está achando de importante aí. E vamos continuando, né? Então, o que acontece? Enquanto o esquizoide, ele pensava muito, mas sentia pouco porque estava muito aqui na cabeça, o oral, ele vai pensar pouco, mas vai sentir muito, porque a mielinização tá aqui nessa faixa, né, do coração, da garganta. Então ele vai ser aquela pessoa que vai falar demais, vai falar até fora de hora. Muitas vezes ele fala tanto, o pensamento dele, o cérebro dele não consegue nem acompanhar. Sabe aquela pessoa assim que muitas vezes você colocar ele numa conversa, se ele tiver uma conversa, e ele quer explicar, ele quer contar detalhes, ele quer mandar aqueles áudios, sabe? Aqueles áudios que vai falando. Por quê? Porque ele faz todo um rodeio, ele não vai direto ao ponto. O esquizoide, ele é uma frase só, ele já resume tudo que ele quer falar. Ele só fala assim, então você queria isso. Aí, vamos supor, chega a pessoa oral, que tem um relacionamento com a pessoa esquizoide. Porque eu tô falando dos dois, nós estamos nos dois ainda, né? Aí esse oral vai chegar e vai falar assim, eu tenho que fazer uma consulta tal, eu tenho que marcar na hora tal, eu tenho que pegar o ônibus tal, tenho que comprar passagem, tenho que pegar o dinheiro, tenho que pegar não sei o que, tererê. O esquizoide vai falar só assim, quanto que é a passagem? Que dia que você vai? Pronto. Aí a pessoa vai falar assim, mas você não tem sentimento, você não me entende. Não, o esquizoide só é muito lógico. Enquanto o oral, ele é muito do sentir, ele é muito sinestésico, ele quer abraçar, ele quer beijar. Muitas vezes ele vai, no relacionamento, ele vai ser até tido como um sugador, sabe? Aquela pessoa que quer abraço toda hora, quer carinho toda hora, mas porque ele tem essa necessidade. Eu não sei se eu já tinha falado, a grande dor, né, a grande trauma, a grande ferida do oral é o abandono. Eu acho que eu até falei, né, que ele tem medo de ser abandonado. Então o que acontece? Ele vai querer ter mais contato, vai querer estar mais perto, vai querer se demonstrar mais afetivo, porque tudo para poder a pessoa não sair de perto dele, tudo para não ser abandonado. Então ele vai querer fazer um pouco mais, vai querer se doar um pouco mais, até além do normal, sabe? Tudo porque, às vezes até, mesmo se ele tiver com uma pessoa que não dê tanto amor pra ele vai achar que ele pode dar amor ali pra todo mundo. Por quê? Simplesmente porque ele quer a atenção das pessoas, ele quer que a pessoa conecte com ele, quer que a pessoa fique ali, mesmo se não for para poder tratar ele tão bem como ele gostaria. Porque da mesma forma que ele olha para uma pessoa, o oral ele é muito sinestésico, ele é muito intuitivo. Da mesma forma que ele olha para uma pessoa que ele sente a dor, ele também queria que aquela pessoa olhasse para ele e sentisse. E quando aquela pessoa não faz isso, ele fica muito triste. E quando ele é criança também, outra coisa que pode acontecer com o oral, ele vai chegar na escolinha, ele vai querer ficar abraçando os coleguinhas, encostando nos coleguinhas, e muitas vezes os coleguinhas podem ser que eles sejam mais esquizoides. Aí o que vai acontecer? Vai começar a colocar bullying nessa criança, você é gordinho, você não sei o que, toda hora você chegando perto. Ele vai ficar triste. Vai ficar triste, vai chorar muito. Sabe por quê? Porque ele gosta dos amiguinhos, ele ama os amiguinhos, ele só não gosta da forma que eles tratam, que eles o tratam. Então ele vai se sentir assim muito triste e vai chorar o tempo todo. É aquela criança que vai falar assim, por que você tá chorando? Eu não sei por que eu tô chorando. E ali a criança, muitas vezes os pais, né, ficam irritados e acabam batendo na criança. Você chora demais, faz, cala a boca, engole o choro. E principalmente se ele for um menino, né? Aí vai falar, você é homem não chora. Aí vai crescer aquele adulto que não vai chorar, que não vai se expor, que não vai falar, que vai engolir tudo, sabe? Todos os abacaxis da vida ele vai engolir. E às vezes ele não vai ir bem, até mesmo, vamos supor, dentro de uma profissão que ele poderia se dar muito bem. O que acontece? Quando as pessoas falam, você fala demais, nossa, você faz do rodeio, não sei o que, ele acaba se fechando. E muitas vezes ele pode até não conseguir ter a vida que ele queria. Por quê? Porque o oral ele acaba tendo muita dependência emocional e ainda ele tem essa questão, né, de engolir choro, que ele é muito chato, ele é muito enjoado e tal, e acaba sendo mal visto e muitas vezes ele não vai conseguir dar conta, ou as pessoas não vão conseguir dar conta dele num relacionamento e ele talvez não vai conseguir dar conta de um trabalho que possa exigir muito dele. E aí? Se identificou mais aí com o oral? Me conta aí qual que você tá se identificando mais aí com o esquizoide, com o oral, qual a diferença que você viu aí dos dois. Se é mais sinestésica, é mais racional, é mais emotivo, chora muito. Então, deixa um comentário aí, eu vou querer saber. E até o próximo.